O segundo domingo de junho é comemorado o Dia do Pastor. Neste tempo, em que a figura desse líder tem sido tão desprestigiada, tão atacada e também tão incompreendida. É verdade sim que há verdadeiros lobos disfarçados de pastores, mas há também aqueles que cumprem seu chamado, que se desgastam e dão as suas vidas pelas ovelhas e pelo ministério. Vale a pena uma oração por ele. Vale a pena aferir e conferir os reais valores deste ser humano, cuja responsabilidade é tão vital: conduzir seu rebanho ao aprisco seguro do Senhor. Que Deus abençoe os nossos pastores. O seu valor não é medido pela aprovação de homens, mas pela aprovação de Deus. O pastor é segundo o coração de Deus e não segundo o coração dos homens. O valor de um pastor não é medido pelo tamanho de sua igreja, mas por suas qualidades éticas, morais e espirituais. O valor de um pastor não é medido pelo volume das entradas financeiras de sua igreja, mas por sua capacidade de suprir seu rebanho com a palavra de Deus. Há pastores que se preocupam com a lã, há pastores que se preocupam com as suas ovelhas. O valor de um pastor não é medido pelo salário que ganha, mas pelo serviço que presta. O valor de um pastor não é medido por sua capacidade política e de articulação, pois muitas vezes ele deixa de ser politicamente correto para permanecer justo e reto diante de Deus. O valor de um pastor não é medido pelos cargos que ele ocupa na denominação, mas pelo serviço que presta à obra de Deus. O valor de um pastor não é medido pela satisfação de seus ouvintes, mas por sua pregação coerente aos valores do Evangelho bíblico, capaz de transformar vidas. A sua mensagem, ao invés de massagear o ego humano, às vezes desagrada por confrontar o ouvinte com a verdade, nem pelo seu poder ou status, mas por sua submissão e obediência a Deus. O valor de um pastor não é medido por sua autossuficiência. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza de homens que às vezes julgamos fracos e incapacitados. O seu valor não é medido por sua condição física, mas por sua condição espiritual, nem pela quantidade de amigos ou pessoas que o rodeiam, mas sim por seu amor às pessoas. O valor de um pastor não é medido pelos seus discursos, mas pela autoridade de seu viver. Mateus 7:9. O valor de um pastor não é medido pelo crescimento quantitativo ou não da membresia de sua igreja, mas pelas transformações que suas mensagens geram em seus ouvintes. Há por aí templos cheios de pessoas perdidas e igrejas pequenas onde pessoas experimentam a salvação em Cristo. Não é medido pelo seu poder de empolgar sua igreja ou plateia, pois seu chamado é para pastorear e não para animar auditório. O seu valor não é medido pelas crises que passa ou deixa de passar, mas pela maneira como se comporta em momentos difíceis. O valor de um pastor é medido por critérios divinos e não humanos. O pastor é dependente de Deus e não de homens. Ele é homem frágil e pequeno, por meio do qual Deus realiza coisas grandes e extraordinárias. O pastor sabe que seu chamado é para pastorear e não para gerir empresas. Ele não se preocupa com números, mas com a saúde de suas ovelhas. O verdadeiro pastor não se contextualiza ao mundo, mas se esforça para tirar vidas do mundo. O pastor de valor forma valores. Se você tem um pastor, agradeça a Deus, ore por ele e ame-o.